oh, you're always better. Jesus, you're always better. Yes! Muito bem. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Pastor Cristo de novo na área para a nossa leitura da Palavra de Deus e que sejamos transformados através dela. Que bom que você está aí, que bom que você está engajando, fico feliz com cada inscrito. Vamos lá, até o final do ano temos uma meta de 500 inscritos nesse canal. Vamos lá, vamos fazer esse negócio acontecer para que nós possamos ver que a Bíblia é assim um fundamento para nós nos apoiarmos, nos alicerçarmos nas verdades, não da Bíblia física, mas das verdades que ela traz para nós. E ela é completa para nossas vidas. Então, beleza? Que bom que você está aí. Eu quero também incentivar aqui, cardzinho para aquele vídeo que fala sobre uma tabela cronológica do Antigo Testamento, que vai ajudar você a se localizar no Antigo Testamento e que a gente está lendo aqui. Lá embaixo na descrição tem o link para você baixar a tabela, imprimir, deixar no PDF ou o que for para que você use de forma livre, desimpedida para a edificação tua, nossa, da igreja, né, na leitura da Palavra de Deus. Beleza? Dito isso, vamos para a nossa leitura de hoje. Pegue a tua Bíblia 365 ou, se não tem, tem a descrição aqui embaixo de todas as referências que nós lemos. E hoje nós estamos no dia 258 e estamos avançando cada vez mais. Devagarzinho, esse tantinho aqui vai diminuindo. Temos aí, pela contagem, nós estamos aí no dia 15 de setembro. Eu estou gravando certinho, mas não faz diferença, porque o que importa é o dia 258. Para quê? Comecei em maio. Então, você vai terminar ele em maio do ano que vem. Fazer um ciclo de 365 dias. Não deixe passar em branco, né? Vai lá, toca o barco para você ser edificado. Então, aí falta o quê? Outubro, novembro, dezembro. 15 de setembro, falta 3 meses e meio para finalizarmos a nossa leitura 365 e voltarmos a ela e retomarmos a nossa leitura. Beleza? Então pega lá a sua Bíblia, abre em Isaías 19, 1 e vamos ler até 21, 17 e assim por diante. Estamos em Gálatas agora. Viagem a carta de Paulo aos da Galácia, os irmãos da Galácia. Beleza? Então vai lá. Agora é a sentença contra o Egito. Eis que o Senhor, cavalgando numa nuvem ligeira, vai indo para o Egito. Os ídolos do Egito estremeceram diante dele, e o coração dos egípcios se derreterá dentro deles. Porque farei com que os egípcios se levantem contra egípcios, e cada um lutará contra o seu irmão, e cada um contra o seu próximo, cidade contra cidade, reino contra reino. O espírito dos egípcios irá esmorecer dentro deles, e eu farei com que os planos deles fracassem. Eles consultarão seus ídolos encantadores, médiuns e feiticeiros. Entregarei os egípcios nas mãos de um senhor cruel, e um rei feroz os dominará, diz o Senhor dos exércitos. As águas do mar baixarão, o rio Nilo se tornará seco e árido, os canais exalarão mau cheiro, e os braços do Nilo diminuirão até secar. As canas e os juncos murcharão, a relva que está junto ao Nilo, junto às suas margens, e tudo que foi semeado junto deles secarão. Serão levados pelo vento, desaparecerão. Os pescadores gemerão e lamentarão todos os que lançam anzóis no rio. E os que estendem redes sobre as águas desfalecerão, e os que trabalham em linho fino, e os que tecem pano de algodão, ficarão decepcionados. Os seus homens importantes serão esmagados, e todos os que trabalham por salário andarão de alma entristecida.
Na verdade, os príncipes de Zoan não têm juízo. Os sábios conselheiros de Faraó dão conselhos estúpidos. Como vocês podem dizer ao Faraó: sou filho de sábios, filho de antigos reis. Onde estão agora os seus sábios? Que eles agora lhes anunciem ou informem o que o Senhor dos Exércitos determinou contra o Egito. Os príncipes de Zoan perderam o juízo e os príncipes de Mênfis estão enganados. Os que são a pedra de esquina das suas tribos estão levando o Egito a andar errante. O Senhor derramou no coração deles um espírito de confusão. Eles fizeram o Egito andar errante em toda a sua obra, como o bêbado quando escorrega no seu próprio vômito. Para o Egito não há obra alguma que possa ser feita pela cabeça ou cauda, pela palma ou junco. Olha, tá brabo aqui, ó. Não mede palavras ali com o pessoal do Egito. Naquele dia os egípcios serão como mulheres, ficarão tremendo de medo quando se levantar a mão do Senhor dos Exércitos, que ele agirá contra eles. A terra de Judá será um espanto para o Egito. Todo aquele que dela se lembrar ficará apavorado por causa da decisão que o Senhor dos Exércitos tomou contra eles. Naquele dia haverá 5 cidades na terra do Egito que falarão a língua de Canaã e farão juramento ao Senhor dos Exércitos. Uma delas se chamará Cidade do Sol. Naquele dia o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito, e na fronteira do país se levanta uma coluna em honra do Senhor. Servirá de sinal e de testemunho ao Senhor dos Exércitos na terra do Egito. Quando eles clamarem ao Senhor por causa dos opressores, ele lhes enviará um salvador e defensor que os há de livrar. O Senhor se dará ao conhecer ao Egito, e os egípcios conhecerão o Senhor naquele dia. Eles o adorarão com sacrifícios e ofertas de cereais, e farão votos ao Senhor e os cumprirão. O Senhor ferirá os egípcios, ele os ferirá, mas depois os curará. Eles se converterão ao Senhor e ele lhes atenderá as orações e os curará. Naquele dia haverá uma estrada no Egito até a Síria. Os assírios irão ao Egito e os egípcios irão à Síria, e os egípcios adorarão com os assírios. Naquele dia Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios uma bênção no meio da terra. O Senhor dos Exércitos os abençoará, dizendo: bendito seja o Egito, meu povo. Bendita seja a Síria, obra de minhas mãos. E bendito seja Israel, minha herança. No ano em que Tartã, enviado por Sargão, rei da Síria, veio a Asdod, atacou a cidade e a conquistou, nesse mesmo tempo o Senhor falou por meio de Isaías, filho de Amós, dizendo: solte de seus lombos a roupa de pano grosseiro e tire as sandálias dos pés. Isaías fez isso passando a andar despido e descalço. Então o Senhor disse: assim como o meu servo Isaías andou 3 anos despido e descalço, como sinal e prenúncio contra o Egito e contra a Etiópia, assim o rei da Síria levará os presos do Egito e os exilados da Etiópia, tanto moços como velhos, despidos e descalços, e com as nádegas descobertas, para a vergonha do Egito. Então os israelitas ficarão apavorados e envergonhados por causa dos etíopes, sua herança, e dos egípcios, sua glória. Os moradores dessa região dirão naquele dia: veja o que aconteceu com aqueles em quem esperávamos e a quem recorremos para nos livrar do rei da Síria. E agora, como nós vamos escapar? Sentença contra o deserto junto ao mar. Como as tempestades vêm do sul, ele virá do deserto de uma terra horrível. Uma visão terrível me foi anunciada. O traidor precede traiçoeiramente, e o destruidor anda destruindo. Ao ataque, ó Elão, feche o cerco, ó Média. Já fiz cerrar todo gemido. Por isso os meus lombos estão cheios de angústia. Tive dores como as dores de mulher que está dando à luz. Contorço medidores e não posso ouvir, desfaleço e não posso ver. O meu coração bate forte,
O horror me apavora, o crepúsculo que eu aguardava só me trouxe tremor. Põe-se à mesa, estendem-se os tapetes, come-se e bebe-se. Levantem-se príncipes e untem os escudos. Porque assim me diz o Senhor, vai e ponha uma sentinela que fique olhando e anuncie o que enxergar. Se ela enxergar uma tropa de cavaleiros de 2 a 2, uma tropa de jumentos e uma tropa de camelos, ela que escute atentamente com muita atenção. Então o que estava olhando gritou, Senhor, durante o dia estou continuamente sobre a torre de vigia e fico de guarda durante noites inteiras. Eis que agora vem uma tropa de homens, cavaleiros de 2 e 2. Então ele ergueu a voz e disse, caiu, Babilônia caiu. Todas as imagens de escultura dos seus deuses jazem despedaçadas no chão. Ah, meu povo, debulhado e batido como trigo na eira, o que ouviu o Senhor dos Exércitos, ó Deus de Israel, isto lhes anunciei. Sentença contra Dumá. Alguém me chama desde Seir. Guarda, falta muita para acabar a noite. Guarda, veio a expressão, guarda, falta muito para acabar a noite. Olha só como muda. Guarda, falta muito. O guarda responde, o dia vai chegar e também a noite. Se quiserem perguntar de novo, voltem e perguntem. Sentença contra a Arábia. Nos bosques da Arábia vocês passarão a noite, ó caravanas de dedanitas. Levem águas para os sedentos. Ó moradores da terra de Temá. Levem pão aos fugitivos, porque eles fogem da espada desembainhada, do arco entesado e do furor da guerra. Porque assim me disse o Senhor, dentro de exatamente 1 ano, toda a glória de Quedar desaparecerá, e o que restar do número dos flecheiros, homens valentes dos filhos de Quedar serão diminuto, porque assim disse o Senhor, o Deus de Israel. Então, bastante se tensa ali nesse primeiro trecho de Isaías, né? Palavras específicas para cada nação no período que ele estava vivendo ali. Gálatas 2, de 1 a 14. 14 anos depois, fui outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito. Fui em obediência a uma revelação, e lhes apresentei o evangelho que prego entre os gentios. Mas fiz isso em particular aos que pareciam de maior influência, para não correr ou ter corrido em vão. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo sendo grego, foi obrigado a submeter-se à circuncisão. E isto surgiu por causa dos falsos irmãos que se haviam infiltrado para espreitar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos seduziu à escravidão. A estes não nos submetemos por um instante sequer, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vocês. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, o que eles foram no passado não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que pareciam ser de maior influência, nada me acrescentaram. Pelo contrário, quando viram que me havia sido confiado o evangelho da incircuncisão, assim como a Pedro foi confiado o evangelho da circuncisão, pois aquele que opera eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, são também operado eficazmente em mim para com os gentios. E quando reconheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas, João, que eram reputados colunas, estenderam a mim e a Barnabé a mão direita da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles fossem para a circuncisão. Somente recomendaram que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei para fazer. Então aqui, o Paulo falando do seu chamado para os gregos, para os gentios, bem forte. Mas isso nunca tirou o objetivo e o entendimento de Paulo de que o judeu também precisava do evangelho. Tanto que ele tinha essa premissa. Ele entrava numa cidade, primeira coisa que ele ia numa sinagoga, trazia a revelação de Cristo, que morreu e ressuscitou. E isso nunca era bem visto na sinagoga. E daí ele era afugentado, apedrejado, espancado. E daí no outro dia, quando ele era
levado pelos irmãos, tratado, cuidavam de suas feridas. Teve um momento que ele foi dado quase como um morto, porque foi apedrejado. Os irmãos trataram dele e no dia seguinte o que ele fez? Ai, agora eu vou descansar mais, esse evangelho é muito sofrido. Não, no outro dia ele estava pregando o evangelho aos gentios. E muitas pessoas eram movidas pelo Espírito através da pregação. Não por persuasão ou palavras persuasivas, Paulo assim diz, mas pelo poder do evangelho. Então esse poder está em nós, para compartilhar. E esse é um dos motivos pelo qual eu leio a Bíblia com vocês, porque o poder do evangelho está aqui, para que as pessoas reconheçam. Amém? Continuando. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque havia se tornado repreensível. Olha aqui Paulo assim, ó, falando de Pedro, ó, tem coisa que você está fazendo não está legal. E Paulo repreendeu. E tem que ter essa humildade para, se a gente sair do propósito, voltarmos para o propósito de Deus na tua vida. E isso é muito importante. De fato, antes que chegarem alguma da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, começou a afastar-se, por fim, separou-se temendo os da circuncisão. Fazendo o dúvida assim, não, eu vou comer com você, mas chegou o pessoal da circuncisão, que é a minha área, que eu preciso pregar, que é para os judeus, né, Pedro? Aí ele se afastava daqueles para não ter conflito com essa turma aqui. E também os demais judeus se fizeram hipócritas juntamente com ele. Olha o que Paulo fala, a ponto que o próprio Barnabé ter se deixado levar pela hipocrisia deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Cefas na presença de todos, se você que é judeu vive com os gentios, não como judeu, por que quer obrigar os gentios a viver como judeus? Olha só. Se você, como judeu, vive como os gentios vivem, e não como os judeus, por que quer que os gentios façam o que os judeus façam? Por isso que, assim, em amor, entendo isso, aqueles que são judaizantes, eu imagino que seja isso. É o gentil adotar as práticas judaicas. Práticas judaicas são ruins? Não, não são ruins, porque elas revelam aquilo que Deus tem feito. Agora, só porque eu não sou judeu e Deus me alcançou, para que eu tenha a salvação e a bênção de Deus, eu preciso praticar o judaísmo? É isso que Paulo está dizendo. Não, não é isso, não é assim. Porque eu vejo hoje nós temos a questão, é uma luta grande do judeu messiânico com o judeu. Existem coisas acontecendo lá de perseguições do judeu ortodoxo com relação ao judeu messiânico. E elas não se diferem em sua força e sua potência como de um muçulmano com relação ao judeu lá. Então, assim, não tem tanta força. Por quê? É o que Pedro tinha medo. Não, eu vou me fazer gentios ali nos gentios, mas chamá-los para praticar o judaísmo. Não, tem que fazer circuncisão. Não é isso. Aí ele vai depois, acho que amanhã a gente vai ver que ele vai falar sobre a circuncisão do coração. A circuncisão que precisa acontecer é a marca no coração através do Espírito Santo. E isso que Paulo está trazendo à tona. Ele falando assim, Pedro, isso que você está fazendo não é legal. E quando a gente começa a tomar ações que estão fora do propósito de Deus, fora do prumo da palavra, nós precisamos ser repreensíveis. Entendeu? Nós precisamos ter um coração ensinável. Não importa se você é um pastor assim de alto nível. Se chegar um líder e ver que você está fora da linha, cara, tenha um coração aberto para ser repreendido. E isso é uma luta que eu, como pastor, também tenho que ter. Já teve irmão que falou assim, aquilo que você fez não foi legal, hein? Como pastor, não foi legal. Cara, me perdoe. Não vai voltar mais a acontecer. Eu preciso fazer isso, para que eu me mantenha na humildade e realmente o Evangelho de Deus possa fazer
continuamente essa transformação na minha vida e eu poder ser usado por Deus e para Deus, dentro do propósito real dele. E essa era a bronca de Paulo. Então, ler a Bíblia todos os dias vai te ajudar a não cometer graves erros. Salmo 59, eu gosto de falar. Salmo 59, 1 a 17. Livra-me, Deus meu, dos meus inimigos, põe-me fora do alcance dos meus adversários, livra-me dos que praticam a iniquidade e salva-me dos homens sanguinários. Pois eis que armam cilada a minha alma, contra mim se reúnem os fortes, sem que eu tenha cometido qualquer agressão ou pecado, ó Senhor. Sem culpa minha, eles se apressam para me atacar. Desperta, porém, ao meu encontro e vê. Tu, Senhor, Deus dos exércitos, és o Deus de Israel. Desperta, pois, e castiga todas as nações. Não te compadeças de nenhum dos que traiçoeiramente praticam a iniquidade. Ao anoitecer, uivam como cães à volta da cidade. Proferem ameaças em seus lábios a espada. Pois dizem, quem vai ouvir? Mas tu, Senhor, vais rir deles, zombará de todas as nações. Em ti, força minha, esperarei, pois Deus é meu alto refúgio. Meu Deus virá ao meu encontro com a sua misericórdia. Deus me fará ver a derrota dos meus inimigos. Não os mate, para que o meu povo não se esqueça, dispersa-os pelo teu poder e abate-os, ó Senhor, escudo nosso. Pelo pecado de sua boca, pelas palavras de seus lábios, na sua própria soberba sejam enredados e pelas maldições e mentiras que proferem. Consome-os com indignação, consome-os para que deixem de existir e se saibam que Deus reina em Jacó até os confins da terra. Ao anoitecer, uivam como cães à volta da cidade, vagueiam à procura de comida e se não se fartam, então rosnam. Eu, porém, cantarei a tua força, pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia, pois tu me tens sido alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. A ti, força minha, cantarei louvores, porque Deus é meu alto refúgio, é o Deus da minha misericórdia. Provérbios 23, 13 e 14. Não deixe a criança sem disciplina, porque se você a castigar com vara, ela não morrerá. Você a castigará com vara e livrará a alma dela no inferno. Esse é o momento, esse é o tipo do versículo que a gente fala aqui, que a gente pode ser facilmente cancelado. Facilmente cancelado. Aqui fala em castigar com a vara. Não fala em espancamento, mas fala em corrigir o filho. Fala sobre a estultícia do coração da criança. Por pessoas falarem, não, nós temos que ter uma instrução positiva da criança. Isso cria, entendam bem, pequenos monstrinhos que vão atormentar a sua vida. Mas quando a gente educa elas no Senhor, trazendo a responsabilidade de nós como pais, educarmos nossos filhos para serem melhores do que nós, nós não vamos ter problema e nós vamos ter orgulho e nós vamos preparar uma geração para caminhar no Evangelho de forma confiante e segura. Ok? Com muito cuidado eu falo isso, né? Nós não podemos espancar os filhos, mas precisamos corrigi-los. E nós, como pais, temos a obrigação de fazer isto. Amém? Muito bem, que bom que nós estamos aí. Finalizamos o nosso dia de 258, né? Já falei bastante nesse vídeo, nessa leitura. Então, sou o pastor Christopher. Que bom que você está aí. Assine o canal, ative o sininho, compartilhe, comente, para que o YouTube entenda que é importante nós lermos a Bíblia e entregar cada vez mais esse conteúdo às pessoas. Ok? Deus abençoe e nós vamos nos ver amanhã
Com certeza.